E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e saiu esses dias lá na Netflix a série do Scott Pilgrim, Scott Pilgrim Takes Off. E admito que eu fiquei empolgadaço quando vi que ia lançar, pois li algumas das HQs quando era mais novo e curtia muito o filme. Então na minha cabeça, Scott Pilgrim era uma obra com um potencial absurdo para virar animação. E de fato, foi. Por exatamente um episódio até que caiu a ficha do que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, né? Já avisando que, como esse vídeo é mais sobre discussão e tal, não estarei utilizando a edição padrão aqui do canal. E vocês vão ver a gameplay do jogo do Scott Pilgrim passando aí no fundo enquanto eu converso com vocês. E esse contará como o vídeo dessa semana, mas ele não vai sair na sexta-feira por motivos de, provavelmente na sexta-feira, o hype da série já vai ter ido de Americanas. Mas vamos ao que interessa. Como eu falei lá no início, Scott Pilgrim é uma obra que eu sempre achei divertida. Já devo ter visto o filme algumas vezes e sempre me divirto horrores. Então quando vi que a Netflix ia lançar uma série animada ainda, eu fiquei muito empolgado de ver como que seria e tudo mais, já que com o material que eles tinham para entregar uma animação da hora, dificilmente eles iam conseguir entregar algo zoado. E de fato, o primeiro episódio me deixou lá em cima, achando tudo maravilhoso, tudo lindo, feliz pra caramba. Várias piadas voltaram ou foram adaptadas, como a do cabelo da Ramona e a do Você Conhece o Pac-Man, que aqui virou o Você Conhece o Sonic? Até que depois de alguns episódios eu percebi que, na verdade, o desenho é golpe. Mas por que eu tô dizendo isso, né? Deixa eu tentar explicar. Pra você que nunca viu Scott Pilgrim e só caiu nesse vídeo pra ver se vale a pena assistir, a HQ e o filme contam a história de Scott Pilgrim, um jovem adulto meio fracassado que acaba conhecendo uma garota chamada Ramona Flowers. Depois de um, entre aspas, primeiro encontro, ele recebe uma carta da Liga de Ex-Namorados Malignos da Ramona, avisando que ele vai precisar derrotar os 7 se quiser ficar com ela. Como eu falei, o primeiro episódio reproduz com maestria essa história original, mostrando os primeiros contatos entre Scott e Ramona e tals. E aliás, né, aqui na versão BR, pelo que eu percebi, pelo menos as vozes dos dubladores do desenho são as mesmas do filme. E isso é bem massa, cara, porque basicamente você tem as mesmas vozes e como é um desenho, fica ainda melhor do que no filme, né? Que o filme, apesar de já ser bem dublado, sempre tem aquele probleminha da boca se mexendo diferente e tal. Só que, apesar desse primeiro episódio ser bem da hora, né, bem divertido de assistir, você vê ele tranquilo e nem percebe o tempo passar, o golpe que eu citei lá no título vem quando no fim ali da primeira luta, o Scott meio que perde quando deveria ter ganhado. E o episódio começa a seguir rumos diferentes da história original. Nesse ponto eu meio que pensei, beleza, eles só devem estar dando uma enrolada para o conteúdo durar mais. Mas, para minha surpresa, esse novo plot vai sendo prolongado por mais episódios. Os ex-namorados começam a se resolver com a Ramona, ao invés de saírem na porrada com o Scott, que aqui nem aparece por mais ou menos 60% da série. O que eu fiquei sem entender de fato foi quem teve a brilhante ideia de mudar a história e tornar ela quase um spin-off de multiverso da Marvel. Não sei se quem resolveu meter a mão e mudar a história foi a Netflix, os roteiristas ou o criador original. E enquanto eu gravo isso aqui, eu estou sem internet, então não deu para pesquisar. Mas fato é que essas mudanças de história deram uma leve prejudicada na minha experiência. E eu comecei a achar o desenho chato lá pro episódio 5, com a trama da Ramona Sherlock Holmes sendo esticada e esticada e esticada. Eu entendo que a Netflix ache que a Ramona vende mais que o Scott, porque de fato a Ramona Flowers meio que virou uma personagem de cultura pop mais popular, obviamente, que o Scott, né? Então não é nenhum absurdo que a Netflix queira surfar na onda da Ramona Flowers e meio que transformar ela na protagonista. É uma teoria, não que me agrade muito sinceramente, mas não deixa de ser uma teoria. Eu sinceramente não sei se a Netflix ficou com medo de repetir a história original e ser cancelada por meio que colocar uma mulher como prêmio em uma disputa na porrada de vários homens e uma menina, ou se tiveram a intenção de mudar a história para apresentá-la para um novo público. E convenhamos, né? Se você pega uma obra para adaptar, é porque você acha ela boa. Se você vai pegar uma obra para adaptar e mudar tudo, então lança uma obra original, desgrama.
É tipo lá o filme do Assassin's Creed, cara. Exatamente, esse desenho do Scott Pilgrim, ele me lembra muito o filme do Assassin's Creed. Porque qual que é do filme do Assassin's Creed, né? Você tem toda a história dos jogos de Assassin's Creed e tal, tanto no mundo real como no mundo lá dentro do jogo. Eu particularmente, se fosse ter um filme de Assassin's Creed, ia preferir que ele ignorasse toda a treta do mundo real e fosse simplesmente um filme ou uma série sobre as coisas que acontecem dentro do mundo do jogo. E aí quando veio o filme do Assassin's Creed, o que aconteceu? Eles meio que ignoraram tudo que já tinha de material dos jogos, né? E fizeram um filme com a trama original, sendo que os jogos já têm uma trama massa demais. Mas aí sempre tem alguém pra falar aquele argumento, né? Poxa, a gente já viu essa história, você vai fazer uma história nova, você vai adaptar de uma forma diferente, eu quero ver uma nova história. E não é bem assim, cara, porque sinceramente quando você pega um jogo pra levar pro cinema, você tá levando a história do jogo pra pessoas que não jogam poderem assistir, e para as pessoas que jogam terem a oportunidade de assistir aquela história em uma mídia diferente. A mesma coisa acontece aqui no desenho / filme do Scott Pilgrim, né? O filme já é muito bom. Sim, pô, o filme de Scott Pilgrim já é muito bom e não teria necessidade de você lançar outra coisa ali de Scott Pilgrim. É a mesma coisa, por exemplo, da série de Harry Potter que vai sair agora. Muita gente considera que a série de Harry Potter seria desnecessária, porque Harry Potter já é bem famoso, já conseguiu pegar bem e adaptar, apesar de ignorar algumas coisas dos livros. Conseguiu pegar o público fã de Harry Potter e levar para o cinema, e muita gente considera que é cedo para lançar uma série de Harry Potter. Provavelmente foi cedo para lançar um desenho de Scott Pilgrim, né? Mas já que lançou, pô, pelo menos mantivesse a história original, né? Eu ficaria bem feliz se eu tivesse simplesmente podido assistir a historinha lá que eu gostava pra caramba do filme e das histórias em quadrinhos naquela animação daorinha que foi feita, tá? E enfim, né, tem uma última hipótese que eu criei aqui, que é de ser um spin-off original, como o título lá original sugere, e ele foi mal traduzido aqui pro Brasil, né? Para quem não viu, o título original da série é Takes Off, que traduzindo para o português seria algo como Scott Pilgrim cai fora, dá um tempo. Então isso explica já o que vai acontecer, né? O título já explica o que vai acontecer na série. Não vai ter Scott Pilgrim. Mas pro Brasil, a série acabou sendo trazida como Scott Pilgrim, a série. E o título não comunica absolutamente nada aqui no Brasil, né? Você só tá realmente esperando uma série da Netflix. No caso de ser esse o ponto de Scott Pilgrim Takes Off, né? De ser um spin-off original, eu só fico triste por não poder ver a história original sendo contada com esse primor técnico que foi a animação, cara. A animação tá muito linda, tá muito da hora. Se eu não me engano, ela foi feita no Japão, pra vocês terem noção, que tem basicamente a melhor animação do mundo. E é triste, cara, não poder ver a história de Scott Pilgrim, que é da hora, sendo contada nesse formato aí bonito, que, pô, tá linda, né, mano? Não tem como negar que a animação do desenho tá muito boa. E pra vocês terem noção da força que Scott Pilgrim tem, mano, a abertura que é cantada lá pela banda japonesa Nicktoki já virou a top 1 dela no Spotify. Tipo, você entra lá no Spotify, a primeira música que aparece é a abertura de Scott Pilgrim, se você entrar no Spotify da banda, né? Provavelmente vai ser um pouco difícil você entrar no Spotify da banda, porque ele tá meio que em japonês, então você vai ter que acertar na doida ali qual que é o Spotify deles. Enfim, esse vídeo deve ter ficado um pouquinho mais curto que o normal, mas geralmente os vídeos de discussão sobre um tema aqui do canal são mais curtos mesmo, já que nesses casos eu só abro o Notion e começo a digitar ideias no roteiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí para ajudar com que ele chegue a mais pessoas. O canal Animaniacs é um canal de uma pessoa só que não dá retorno financeiro, então sua contribuição no campo dos comentários é sempre bem-vinda. Só não vale xingar, hein, porque se xingar eu fico triste. O vídeo vai ficando por aqui, até a próxima se houver, e tchau!